Olá, hoje falarei sobre a decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que determinou a criação, pelos tribunais que tratam de casos de reintegração de posse e comissões para mediar despejos antes de qualquer decisão judicial. Essa decisão atinge quem tem locação residencial e não residencial cujo inquilino deixou de pagar aluguel? No final do vídeo, essa importante pergunta será respondida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e assinale o sininho para não perder a nenhum vídeo. Para o ministro Barroso, a medida visa reduzir os impactos habitacionais e humanitários em casos de desocupação coletiva. A decisão monocrática foi tomada na arguição de descumprimento de preceito fundamental 828. Após mais de 1 ano e meio de suspensão do despejo em todo o território nacional, o ministro Barroso instituiu um período de transição. Desta forma, determinou o ministro a criação, pelos tribunais de justiça estaduais e pelos tribunais regionais federais, a criação e instalação imediata de comissões de conflitos fundiários que sirvam de apoio aos juízes, a exemplo do que acontece no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. As comissões elaborarão estratégia para retomar decisões de reintegração de posse suspensas, de maneira gradual e escalonada. As comissões deverão realizar inspeções judiciais e audiências de mediação antes de qualquer decisão para desocupação, mesmo nos processos nos quais já haja decisões que determinem despejo. O Ministério Público e a Defensoria Pública devem participar. As medidas administrativas que resultem em remoções também devem ser avisadas previamente, e as comunidades afetadas devem ser ouvidas, com prazo razoável para a desocupação, com medidas para resguardo do direito à moradia, proibindo em qualquer situação a separação de integrantes de uma mesma família. A decisão individual do ministro relator será levada a referendo do plenário virtual. É importante analisar os reais efeitos de uma decisão dessa natureza emanada pela Suprema Corte de um país. Vale frisar que nós, indivíduos, nos movemos de acordo com os incentivos que recebemos do ordenamento jurídico das demais pessoas com as quais interagimos. E qual o sinal que esse tipo de decisão passa para a sociedade? Esse tipo de decisão passa para a sociedade a visão de que o poder público, que falhou na sua missão constitucional de regular a política fundiária nacional, transfere o peso da sua inação para os proprietários de imóveis, penalizando quem teve seus imóveis ilegalmente invadidos, com a criação de comissões nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais que retardarão o cumprimento de medidas judiciais. Isso aumentará o custo do processo judicial, pois o particular que sofre invasão precisará pagar pela assistência de um advogado para mais atos processuais. Além disso, mais tempo sem a posse direta do imóvel aumenta o seu prejuízo. Prejuízo esse que não será pago pelos invasores, já que são previamente considerados pelo Poder Judiciário como vulneráveis. E esse aumento da insegurança jurídica da propriedade de imóveis urbanos e rurais afugenta investidores nacionais e estrangeiros, o que não é bom para a economia. Importante destacar que a diminuição do interesse por imóveis no Brasil, diante do risco das invasões coletivas e do custo alto das remoções, não afeta apenas os proprietários de imóveis, mas toda a sociedade, que deixará de movimentar recursos financeiros que beneficiam toda a cadeia de prestação de serviços envolvida nas transações imobiliárias. E isso também afugenta investidores que estavam se programando para a instalação de plantas industriais e agroindustriais. Quem vai querer correr o risco de investir em imóveis que, se for objeto de invasão coletiva, não tem expectativa de prazo de retomada? Esse tipo de decisão ainda é pior em um cenário de recessão mundial pela qual o mundo atualmente passa. Os investidores ficarão ainda mais seletivos, evitando países que apresentam alto grau de insegurança jurídica, como o Brasil. Ninguém defende o uso da força pela força para a desocupação de imóveis no Brasil. O Estado brasileiro deveria também estar preocupado em preservar a propriedade privada, garantindo que os proprietários possam utilizar os seus bens imóveis de forma ampla, sem estar ameaçados por invasões de propriedade por movimentos ditos sociais. Se está gostando do conteúdo do vídeo, inscreva-se no canal e assinale o sininho para ser avisado dos nossos vídeos.
Nenhum país se desenvolveu sem a garantia da propriedade privada para seus titulares. Se a propriedade privada não for assegurada no Brasil, quem vai investir nesse país? Não falo apenas de grandes investidores, mas principalmente de pequenos investidores, com muitos deles detendo um imóvel para aluguel para a complementação da aposentadoria. Se esse imóvel for invadido de forma coletiva, como é que fica o proprietário, que também é vulnerável, pois depende da renda daquele imóvel para suplementar sua renda para comprar comida e remédios. Além de não dispor do imóvel por muitos anos, em caso de sucesso na sua retomada, ainda precisará arcar com os custos de reparo do imóvel, pois, tradicionalmente, os invasores destroem o imóvel invadido. O proprietário do imóvel não tem direito fundamental à sua vida digna de usufruir dos frutos do seu imóvel utilizado para locação, que venha a ser invadido por grupos de pessoas? Os brasileiros precisam começar a pensar sobre a forma como o poder público procura resolver problemas criados por ele próprio. O STF, através de um dos seus ministros, empurrou o ônus de políticas públicas habitacionais malfadadas para ser suportado pelos proprietários de imóveis ilegalmente invadidos por grupos, por coletivos. Proprietários que não conseguem encontrar no poder público amparo para os seus direitos fundamentais, pois o poder público optou por dar preferência aos ditos direitos fundamentais de invasores de propriedade de quem não cumpre a lei. Em suma, eis os incentivos desse tipo de decisão. 1. Não invista em imóveis no Brasil. 2. Não cumpra a lei. Não é necessário respeitar a propriedade privada, pois você, invasor e descumpridor da lei mais básica de qualquer sociedade minimamente civilizada, terá a mais ampla proteção estatal. Na prática, isso não traz bons frutos para o Brasil. Conforme prometido no início do vídeo, como ficam os despejos nos casos de locação individual? De acordo com a decisão na ADPF 828, a retomada do regime legal para as ações de despejo em caso de locações individuais não obedecerá à regra de transição, isto é, o disposto na Lei de Locação Residencial e Não Residencial volta a ter eficácia plena. Você, proprietário de um imóvel alugado, cujo inquilino não esteja pagando, poderá voltar a invocar a Lei 8.245/91 para retomar o imóvel por descumprimento contratual. Deixe o seu like. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.